Olá, olá a todos, a todas, a todes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo diretamente aí do 11º Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, o EPDRC, né? Transmitido aí pelo YouTube do Caio Taubi. Primeiramente, quero agradecer a assistência de vocês, o carinho, né, e a presença nesse momento. É muito importante para mim, né, perceber a nossa presença, estar junto de vocês. Agradecer também a organização do 11º EPDRC. É sempre um prazer enorme colaborar e estar presente aí junto de vocês, seja no virtual, seja no presencial. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Avalis MacMorrigan, de nome social, né, de nome civil, D'Artagnan Abdias. Sou druida do Lanyan Yalar Clan, né, o Lag, popularmente conhecido, e também druida do Fidnemed Anshi, grupo coordenado aí pela queridíssima Rowena Fer Aranrort. Também sou, né, ambos os grupos, né, somos filiados ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, o CBDRC, e estou anfitrião, junto com Lanyan e Alarclan, o LAG, do 15º Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, o EBDRC, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de novembro, aqui na cidade de Aracaju, em Sergipe, na capital sergipana, nesse lugar paradisíaco e maravilhoso, homenageando, né, a deusa Boan, o deus Darda e o deus Engus. Conto com vocês também na presença, no prestígio desse evento. Né, vocês podem acessar o nosso site, né, ipdrc.com.br, para que vocês possam, né, fazer as inscrições de vocês aí até meados de outubro. Não percam o tempo. Também fui organizador e um dos autores deste primeiro volume do livro Bosque dos Druidas, né, uma introdução ao druidismo pelo Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, aonde eu escrevi, entre outro tema, né, sobre altares. Então, aqui vocês têm um material de qualidade que aproveito para deixar a compra pelo clube de autores ou acessando ali pelo site do CBDRC, né, cbdrc.com.br. Vocês acessam, conseguem adquirir esse exemplar maravilhoso de um livro mega indicado, completo e aprofundado. Sem muitas delongas, já tem alguns anos, mais ou menos desde 2020, que eu comecei a trazer para os conteúdos online uma série de palestras mais filosóficas, né? Mais acadêmicas, de certa forma, né? Trazendo reflexões filosóficas, acadêmicas, que eu acredito que também seja o papel dos druidas, né? Também seja o papel da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, nos fazer pensar, elaborar. Ainda mais porque viemos de uma religiosidade revivida, né? Viemos de uma religiosidade muitas vezes reconstruída e com muitas peças de quebra-cabeças faltando. Então nós não temos todas as respostas sobre como os druidas viviam, pensavam, agiam, né, em muitos dos cenários que são ordeiros e ordinários para a maioria das outras religiões. E a gente precisa dar conta dessas respostas. E talvez só olhar para o passado não seja suficiente. Nessa direção, a minha proposta vem sendo criar reflexões para que os vários grupos, né, possam pensar e repensar essas questões ordinárias que muitas vezes nós não nos atemos a elas. E pensar ela para além do acho que deve ser feito assim. Poxa, assim ficou legal, vamos pegar por aí. Eu acho que pensar uma prática religiosa, pensar uma religiosidade, requer uma profundidade, um escopo, às vezes, muito maior. E requer uma cautela, né? Eu costumo dizer para as pessoas que fazem a turma semente do LAG, as pessoas que me têm ali junto, né, dentro do LAG, entre outros espaços, que para mim, espiritualidade é muito sério.
Eu não entregaria a minha espiritualidade em qualquer pessoa, sem qualquer referência, com resposta simplesmente, eu acho que assim é melhor. Eu gostaria de ver um pouco de seriedade, de vivenciar um pouco mais de cautela, né? E de profundidade nas respostas que me são dadas. Então, pensar esse aparato místico, religioso, no sentido original da palavra religião, né, do relegere, que vai dar origem no verbo reler em português, mas originalmente é esse escopo, né, o religio era um escopo de instrumentalização, né, de regras instrumentais da própria vida religiosa sacerdotal, né? Então, trazer um pouco desse aparato, não só da religião como religare, né, como a reconexão com o sagrado e com o divino, que é muito importante, mas também da religião no seu ponto de pensamento mais arquitetado, né, ou seja, mais propositalmente pensado e entender como que isso tem uma dimensão prática e transponível, né, uma transposição da religião na vida prática e diária das pessoas ao nosso redor. Isso é muito importante porque sem esse aparato, muitas vezes nós falhamos enquanto religiosos. Desculpem, passou uma moto por aqui. Muitas vezes nós é, falhamos enquanto religiosos na ideia de trazer as respostas para os anseios daqueles que nos seguem, daqueles que nos buscam. E é muito importante isso, porque uma vez já fomos essas pessoas rodeadas de anseios, buscando respostas, e encontramos essas respostas eventualmente, mas também devemos lembrar das vezes em que nos frustramos por não ter essas respostas. Então, por que não nos debruçarmos, né? Como eu costumo dizer, a partir de uma brincadeira feita na minha banca de doutorado, sim, sou doutor em Ciências da Religião e hoje professor do Núcleo de Graduação de Ciências da Religião e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, né, UFS. Ah, então, eu costumo dizer, né, que, dada a provocação da minha banca de doutorado, eu venho pensado nisso. Por que não falarmos de uma druidologia? Uma teologia a gente tem deixado para os cristãos, para a ideia de um Theos, né, de um Deus único. Mas no nosso caso, por que não uma druidologia? Por que não uma paganologia? Né? Por que não começar a pensar nessas perguntas e respostas fundamentais da nossa mística religiosa? E por mística eu falo desse conteúdo misterioso que a gente tenta transpor e explicar em palavras, mas que oficialmente é impossível de explicarmos em palavras. Sempre vai ter uma incompletude, porque a experiência religiosa ela é única, né? A experiência religiosa ela não se divide, ela não se perpassa, ela não se repassa. Ela é única em muitas das nossas considerações e constatações. Então, pensar esse modelo, né, pensar essa druidologia e trazer um pouco dessas reflexões e respostas à medida do que eu vejo elas aparecendo ou do que a minha mente vai fervilhando nessa direção, tem sido uma dinâmica e uma prática minha, tanto para os encontros brasileiros, né, quanto para os encontros paulistas, principalmente na sua versão virtual, porque é o que fica gravado para a posteridade, para que a gente possa debater futuramente aí esses temas. Então, já me delonguei muito, né, nessa breve apresentação. Faço continuidade ao ciclo de palestras do Encontro Brasileiro e do Encontro Paulista. No Encontro Brasileiro, vocês encontram esse ciclo de palestras lá desde 2020 no site, no YouTube, né? EBDRC Oficial. E no Encontro Paulista no YouTube do Caere Taubi. Então, tem todas as palestras lá, vocês podem pesquisar, conhecer um pouco mais do que vem sendo esse meu apelo e essa minha direção nos últimos anos aí. Bem, sem muito mais delongas, então, né, vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre ritualística. Então,
Hoje eu trago para vocês, né, essa noção de ritual, e um apego, né, um resgate. Eu gostaria de trabalhar um pouco melhor aqui, trazendo bastante de uma reflexão antropológica e própria da ciência da religião, porque também é meu lugar de fala, é o meu lugar de emprego, e por que não trazermos nossas experiências empregatícias, nossas vivências no mundo, nossas reflexões, por que não costurar saberes? Nem sempre teremos resposta numa tradição fragmentada como a nossa. Então, às vezes, vale a pena a gente olhar nessa direção. E por muitas vezes, o druidismo moderno, especialmente o reconstrucionismo céltico, olhou e buscou inspirações na academia. Então, que seja essa uma das nossas linhas, né, de pensamento. Bem, primeiro, para a gente entrar nessa seara, eu vou precisar definir alguns conceitos, porque a gente vai precisar falar na mesma língua, né? A gente vai precisar entender quando eu citar A, B ou C, né? A gente vai precisar entender do que eu estou falando, nos colocarmos nesses lugares comuns, nessas firmezas, né? Sermos pedras nas nossas fixações e nas nossas regências. Então, primeiro eu quero trazer os conceitos, né, e explicar o que eu estou chamando de rito, ritual e de culto, né? Então, rito vem da palavra latina ritus, que significa, na verdade, um conjunto de atividades organizadas performadas a partir de símbolos. Símbolos não precisam ser necessariamente desenhos, tá? Eles podem ser gestos, linguagens, comportamentos, objetos. Símbolo é essencialmente linguagem, porque é algo que comunica algo a alguém. Tá? Que transmita um sentido coerente a partir do ritual em questão. Então, o rito, ele nada mais é do que um conjunto de atividades que são organizadas, né? Quais eram esses conjuntos de atividades? Quais eram esses elementos, né? Essa transposição de elementos que vai gerar aí um sentido lógico, né? Que vai trazer uma comunicação, que vai transmitir um sentido, né, a partir da articulação desses símbolos. E aí é interessante a gente falar de gestuário, porque na antropologia a gente fala que rito é performance. Não no sentido de desvalorizar o rito, de colocar ele como uma performance artística e teatral negativamente, mas na ideia de que ele é performado. O rito não é simplesmente uma série de acontecimentos do dia a dia, ordenado de forma aleatória. Ele tem um roteiro. Ele acontece conforme um script. Ele acontece conforme um manual. Esse manual, inclusive, era o que os romanos chamavam de rituales. Né? Então, rituales é esse conjunto de performance, é esse manual de regras, de comportamentos, de gestuários, de símbolos que a gente dispõe para executar um rito. Então, hoje, a palavra ritual ela é considerado parte de um rito. Então, quando eu falo o ritual de purificação, ele é uma parte, né? Ele é um script, ele é um conjunto de regrinhas a serem cumpridas que performam uma parte de um rito maior. Por exemplo, um festival de Imbolc. Né? Então, dentro do festival de Imbolc, que é um rito maior, nós temos o ritual de purificação. Fica complicado a gente subdividir, porque em escalas grandes, todo rito é um ritual perante um rito maior. Né? E todo ritual pode ser um rito se ele for composto por rituais menores. Então entenda que isso é um pouco confuso, mas é importante a gente entender que o rito ele não é um momento único, ele é feito por vários momentos. Né? O que tem de importante aqui, mais do que confundir ou não esses conceitos, é a gente entender que há uma sequenciação de performances. E cada performance dessa é pensada, é arquitetada, é planejada, é roteirizada. Então, por mais que eu faça um movimento de varrer dentro do meu ritual, ele não é o mesmo movimento do varrer doméstico da minha casa no dia a dia. Ele tem uma direção, por exemplo, de dentro para fora. Ele tem um jeito, a mão direita por cima, a mão esquerda por baixo.
ele tem uma vassoura específica, não é qualquer vassoura, não é qualquer pessoa, né? Então, esse movimento ritualizado, ele prevê, né? Ele prevê um roteiro com um conjunto de regras a serem seguidas. E aqui entra a minha maior crítica. Muitas vezes nós do druidismo, exatamente por termos vivenciado uma espiritualidade muito mais doméstica, né, muito mais um conceito de espiritualidade que a gente faz de devocional, né, de trabalhar com o nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo desses rigores até nas nossas tarefas devocionais. O ritual, ele tem sim um quê psicológico de alteração da nossa psique e de nos colocar nesse estado de transe ou de semi-transe, aonde o ritual seja objetivado. E para que isso aconteça efetivamente, a gente precisa sair da rotina, a gente precisa sair do que é rotineiro e performar algo que é lúdico, não no sentido de palhaçaria ou então no sentido de teatralização e de ridicularização. Lúdico no sentido do que nos é externo, do que nos é diferente, do que nos traz essa ludicidade, do que nos traz alegria, nos traz júbilo. Então, o ritual ele precisa nos colocar nesse papel e nesse momento de júbilo, de catarse, né? E para isso, a gente precisa sair do que é rotineiro, do que é tradicional, do que é do dia a dia. E aí a gente tem o culto, que é um conjunto de atos e ritos. Então, repare, o culto ele é maior do que o rito, né? Ele é um conjunto de atos e ritos. Atos aqui não necessariamente precisam estar vinculados a um conteúdo ritualístico, né? Pode ser, por exemplo, um ato espontâneo, tá? Mas é um conjunto de atos e ritos vocacionados em adoração ou homenagem ao sagrado. Então, quando eu falo de culto, eu falo de um conjunto de ritos que eu performo em homenagem ao sagrado. Então, o culto ele pode ser muito maior do que um simples rito. Por exemplo, o culto a Bridge é muito maior do que a celebração do Imbolc. Inclusive, ele pode se dar durante todo o ano. O culto a Bridge pode ter uma série de ritos e rituais performados durante um tempo muito maior do que necessariamente o tempo do ritual, que tem um início e um fim, ou que o tempo do rito, que vai ter um início e um fim, mas uma duração maior. Há ritos de mais de um dia. Né? Um exemplo disso, por exemplo, seria o rito de feitura, né? No candomblé, a iniciação no candomblé, onde a pessoa passa vários dias isoladas. Ali ela está em um contexto rito, né, de ritual contínuo. Né? E o culto, então, é esse aparato maior. Entender esses conceitos é muito importante para que a gente depois, quando eu cite, vocês não se confundam do que eu estou falando, certo? E aí, aqui a gente tem, então, né, a função social do rito. E aí a gente entra num ponto muito importante da antropologia que é rotineiramente esquecido por nós do druidismo. Bem, todo rito tem, antropologicamente falando, a função social de reconectar as pessoas ao sagrado transcendente. Então, ele traz uma noção de religare por excelência, criando uma coesão e sentido social comunitário. Uma vez que esse mundo profano é através do rito, uma vez que esse mundo é profano, é através do rito que o mundo é brevemente sacralizado. Assim, é a partir da manutenção do ritual diariamente que podemos nos manter sacralizados ou purificados. Vamos entender o que eu quero dizer disso. O autor Mircea Eliade tem um livro maravilhoso chamado O Sagrado e o Profano, mas não só ele, vários outros autores trouxeram também essa mesma descrição, aonde o mundo sagrado é sempre um mundo externo, diferente do mundo profano. Nós vivemos no mundo profano, que é muitas vezes sacralizado, que é muitas vezes
imbuído de sagrado por uma fração de tempo. O sagrado não habita esse mundo permanentemente, mas ele se manifesta nesse mundo através de formas, de locais, de rituais, de símbolos, né, de objetos, de lugares sagrados, de manifestações sagradas, que podem ser mantidas, perduráveis, podem ser perenes, né, ou seja, continuarão nesse mundo independente da nossa existência, mas que podem ser profanadas, destruídas. Então você destrói a performance de sagrado, mas você não destrói o sagrado. Ele apenas se divide. Então, uma das funções dos ritos é exatamente servir de ponte, de reconexão desse sagrado que está transcendente com o mundo que é imanente. Então, ele vai articular esses símbolos que têm por prioridade a manifestação desse sagrado, ou simbolicamente, ou a manifestação bruta e pura do sagrado através desses símbolos, para que o sagrado se manifeste e se mantenha, ainda que por um breve momento, presente naquele espaço. Então, o espaço ritual, o espaço onde ocorre, né, o tempo do ritual, aquele momento, aquele local, durante a execução daquele rito, é um espaço sagrado, mesmo que ele seja profano em outros momentos. Mas ele é ali um espaço sagrado porque ele é sacralizado e a partir dessa sacralização, o sagrado se manifesta. E a partir dessa manifestação, as pessoas que vivem no mundo profano e, portanto, apartadas desse sagrado, né, que vivem suas vidas rotineiras, podem se sacralizar, podem ter esse contato com o sagrado, se imbuir, se embebedar desse sagrado e viver ali um momento sacro. Porém, ao fim do ritual, geralmente as entidades sagradas, os espaços sagrados se dividem novamente. Então, é função dos ritos serem periódicos para manterem esse sagrado na vida das pessoas, inclusive criando regras e comportamentos sociais que prevêem que essas pessoas tenham uma manutenção da sua vida sacra, uma manutenção do seu sagrado pessoal, para que elas permaneçam conectadas a esse sagrado. Um exemplo disso, no nosso caso, é a indicação de uma limpeza, de uma purificação da casa a cada lua minguante, né, uma vez por mês lunar, por exemplo. É uma forma de você criar ritos, né, nesse caso rituais temporários, que visam manter a sacralidade, a conexão, ou então comportamentos, né? Comer determinados tipos de alimentos, jejuar determinados momentos, ter tais e tais cuidados com sua vida energética, exercer purificações constantes, cuidados com a sua forma de pensamento. Tudo isso são exemplos de regras rituais, porque não são ordinários, né? Que mantêm a nossa conexão com o sagrado. E isso cria uma coesão e um sentido social e comunitário. De que maneira? Eu começo a ter pares, eu começo a me conectar com aquela sociedade que performa os mesmos ritos rotineiros que eu, que estão no mesmo espaço que eu, que tentam viver o mesmo tipo de manutenção de vida sacra que eu. Percebem essa movimentação como algo que ocorre e que, ao ocorrer, cria uma coesão, cria um sentimento de comunidade e um sentido, no sentido de dar sentido mesmo, de dar significância à prática, à vida e à rotina daquela pessoa. Então isso é muito importante que a gente entenda, porque é dessa maneira que as pessoas buscam o ritual. Elas buscam o rito para se reconectar com esse sagrado, aqui na ideia de religarem. E ao buscarem um rito para se reconectarem com o sagrado, essas pessoas também buscam se conectar com uma comunidade, criar laços de pertencimento. Então o ritual tem essa função, e é uma grande responsabilidade nossa, quando performamos rituais, desempenhar e executar essa função, e ter esse cuidado social, né? Porque o ritual ele é antropologicamente instituído por uma manutenção social,
para manter uma sociedade, para criar esse sentido e criar significância e relevância da manutenção daquele corpo social, ou seja, da prática, daquela cultura, daquela sociedade, daquilo se perdurar. Um rito que só é feito por ser feito, ele não cria essa coesão e ele está fadado a desaparecer. Assim como aquela comunidade que gerou aquele rito também está fadada a desaparecer. E é por isso que muitas religiões, quando vão atacar outras religiões, atacam diretamente a estrutura ritual daquelas religiões. Porque ao você desarticular isso, você desarticula o senso de comunidade. Você desarticula essa manutenção do sagrado, que também se manifesta na manutenção da comunidade. Bem, entender isso, então, a gente entende que o rito traz essa noção de manifestação do sagrado. O sagrado que não pertence a esse mundo, ou que se pertence, foi separado desse mundo pelas atividades profanadoras, precisa então se manifestar nesse mundo de uma maneira mais enfática. E aí o Mircea Eliade vai trazer esses exemplos de manifestações do sagrado para a gente, com nomenclaturas bem interessantes, que a gente não precisa decorar, a gente só precisa entender o que elas são. Né? Então ele vai dizer que o sagrado se manifesta temporariamente, através dessa dialética entre sagrado e profano. Ou seja, horas o sagrado se manifesta, depois ele tenta ser mantido, o profano o profaniza e ele se dissipa. E aí, novamente, um novo rito, uma nova dialética se insere, o sagrado se manifesta, ele pode se manifestar fora de um ritual, por exemplo, e aí, no caso, os religiosos, as pessoas que percebem aquela manifestação, sacralizam e simbolizam, transformam aquilo em um símbolo, né, e começam a criar suas adorações, seus cultos em torno daquela manifestação. Pode ser uma árvore sagrada, um lugar sagrado, pode ser um raio que caia, um santo, uma pessoa santa, né, um arauto, uma pessoa que venha sendo um profeta, né, uma pessoa que venha sendo a representação do sagrado. Pode ser uma incorporação, né, um processo de possessão e incorporação desse sagrado. E como que são, então, essas manifestações? Né? Então, ele catalogou essas manifestações no que ele chama de hierofanias, né? Que vem de hieros, do grego, que é sagrado, e fania, manifestação, né? Que são as manifestações temporárias do sagrado, geralmente articuladas através de símbolos sagrados. Então, por exemplo, o sagrado se manifesta através de uma árvore. No nosso caso, por exemplo, o carvalho representa essa altivez de conexão do sagrado, ou o freixo como a representação da árvore do mundo. Mas o freixo não é a árvore do mundo, ele é uma representação, um símbolo. E o sagrado se manifesta temporariamente, de tempos em tempos, seja por uma razão periódica ou não periódica, né? Uma sazonalidade, o sagrado se manifesta ali de uma forma muito clara. E é muito interessante a gente perceber isso, porque no nosso Samhain, a gente diz que o véu fica tênue e que os ancestrais se juntam à nossa mesa para ceiar. Isso é uma hierofania. Os nossos ancestrais naquele momento se manifestam na nossa ceia de Samhain. Eles se manifestam naquela noite por uma razão de uma conexão facilitada aí por conta do véu ter ficado mais fino. Mas ainda assim, né, é uma hierofania. Então ele se manifesta onde? No símbolo da ceia, na mesa, no lugar vago que não é ocupado naquela mesa por um ser vivo. Aquilo é um símbolo, né, é uma hierofania. Então ela pode ser manifestada de várias formas. Né? E ela é temporária, mas ela pode ser um temporário longo. Né? Então, uma árvore, por exemplo, sagrada e totêmica, ela pode ser um símbolo de sagrado para aquela comunidade por décadas, por séculos. Mas em algum momento aquela árvore vai morrer. Em algum momento aquela árvore vai apodrecer. Em algum momento aquela árvore vai não ser mais sacralizada. Porque aquele sagrado que antes era mantido, porque aí, para manter a hierofania, a gente tem que manter mesmo, né, ter manutenção daquele sagrado, aquele sagrado deixa de existir.
E essa manutenção naquele lugar, naquele espaço, mas ele não deixa de existir enquanto sagrado, certo? E essa manutenção, ela é feita também pela manutenção do objeto, né, do físico, do simbólico que está ali. Então, para a gente manter uma hierofania em uma árvore sagrada, a gente precisa cuidar dessa árvore. Para a gente manter uma hierofania num espaço sagrado, a gente precisa cuidar daquele espaço. Então, um templo, um altar que está sempre ativo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser mantido, tá? E essa, inclusive, é uma das funções dos sacerdotes templários, né, dos sacerdotes que cuidam do templo, que zelam do templo. A outra manifestação é chamada de cratofania, que aqui vem de kratos, né, que é força. E é muito interessante porque é exatamente essa a origem, né, do God of War, né, do Kratos, lá do God of War. É bem nessa direção mesmo. Então a cratofania ela é a manifestação temporária e radical da força e do poder do sagrado. Então é aquele momento, ela é muito temporária, ela é rápida, ela vem e vai, e ela vem com um quê de força sobrenatural. O sagrado ele chega se manifestando, por exemplo, como um relâmpago muito forte, ou um trovão que vem no momento de uma invocação, ou um vento que vem no momento que você faz uma prece ou uma invocação. Aquela força do sagrado se manifesta temporariamente com uma força sensível, uma força que todos os presentes reconhecem, mas que não dominam, que não controlam. Uma incorporação, uma possessão, pode ser considerada uma cratofania, porque ela vem com esse caráter de uma manifestação radical do sagrado. O sagrado ali se manifesta não no ápice, na plenitude do seu poder, mas em força suficiente para modificar tudo o que está acontecendo à sua volta. Mas é sempre muito temporário, sempre muito breve. A cratofania ela vem com essa dimensão da força, né? E por isso ela é breve, ela acontece num momento curto, nunca num momento perene. Ela não vai durar dias, décadas, né? Séculos, como uma hierofania pode durar. As epifanias, né, que a gente ouve falar muito na Igreja Católica principalmente, né, são as revelações, as percepções e manifestações sutis do sagrado. Então, sabe aquele momento em que a gente tem uma catarse, uma ideia, né, uma inspiração, a gente entendi tal coisa, né? Eu tive muito isso quando eu estudava o Oan, né, o oráculo e o alfabeto irlandês das árvores, tem até curso no online, né, do Oan, ofertado aí junto com a Namor, né, da ruína Aranhorst, perdão. As epifanias, elas vêm como esses lampejos, essas revelações. Podem ser profecias, podem ser conversas, podem ser visões, né? Então, elas são esses momentos em que o sagrado se revela e a gente percebe em manifestação sutil, também muito rápido, muito difícil de se tocar, não são palpáveis, a gente só percebe, a gente não sente visceralmente, né? A gente percebe. Então, as epifanias são esses momentos em que o sagrado se revela discretamente para um grupo ou para uma pessoa, de uma forma muito sutil e depois se dissipa, né? A mana, e aí o Eliade vai trabalhar esse conceito que é uma apropriação cultural, né? Eu acho que havia uma palavra melhor e vou falar sobre isso. É o que ele define, né? Aqui eu vou usar o sentido dele como força misteriosa e ativa que possuem alguns indivíduos ou objetos, e geralmente as almas dos mortos e todos os espíritos. Eu gosto de traduzir o que ele chama de mana por magia. Eu acho que Eliade ficou com um pouco de receio de falar de magia, porque na época dele era uma palavra muito descredibilizada, né, dentro do cenário acadêmico, e preferia usar esse conceito troviandês aí de mana. Mas a mana, ela nada mais é do que essa força misteriosa, e aí misteriosa no sentido de ser desconhecida, tá? Ativa, que possuem alguns indivíduos ou objetos. Então é uma força, uma energia que alguns indivíduos ou objetos possuem ou são capazes de manipular. Por exemplo, né,
o poder de uma pedra, de um cristal. Ele possui uma mana, ele possui uma magia, uma energia própria que nós manipulamos nos ritos, nas nossas práticas mágicas, nas nossas práticas diárias. Alguns indivíduos também são dotados dessas manas, né, dessas magias, exatamente porque têm contato perene com o sagrado, ou porque são pessoas consideradas mais elevadas, mais sacralizadas, ou têm contato com os ancestrais, como ele disse, né, com as almas dos mortos. As almas dos mortos são repletas de magia. Então, entender isso, né, entender esse processo, é mostrar que a magia ela é algo inerente a esse mundo, mas a manutenção dela requer este contato com a sacralidade, requer este contato com o divino de alguma forma, nem que seja coaptando, né? Nem que seja sequestrando esse divino, como alguns grupos mágicos preferem fazer. Então a magia também é uma forma de manifestação do sagrado, exatamente porque ela modela, né? Ela traz essa manifestação dessa energia que ela não é ordineira. A gente não faz magia de forma ordinária, a gente não faz magia de forma sequencial e natural. A gente faz magia quando é intencionado. Ainda que existam as magias esporádicas, né, que são aquelas que a gente faz sem perceber, mas elas estão imbuídas em indivíduos que são capazes de fazer magia ou em indivíduos que teoricamente teriam esse poder. A gente não acredita que um pensamento de uma pessoa qualquer seria capaz de fazer magia, ainda que seja, porque a magia ela é inerente à pessoa, ela pertence àquela pessoa. Mas a gente não tem essa associação. Então, aqui ele traz uma associação, uma percepção de como que a mana, como que a magia é percebida. Agora, no dia a dia, eu costumo dizer que todos nós somos seres mágicos. A gente só não se dá consciência da potencialidade mágica e não nos mantemos sacralizados o suficiente para usarmos desse poder de forma consciente e diária, tá? Mas eu acredito que todas as pessoas são imbuídas de magia. Que, na verdade, para mim, a magia ela é bem como uma espécie da força de Star Wars, né? Uma energia que conecta tudo que é vivo e não vivo, né? Tudo que existe nesse espaço, tá? A ontofania, ela é o todo sagrado, né? Ou seja, é de modo absoluto, invulnerável, estático e preservado do dever. O que isso significa? Apesar de eu ter falado que essas manifestações de sagrado, elas acontecem, né? E são temporárias, a ontofania é a existência desse sagrado, é o sagrado como um todo, tá? Então, o todo sagrado, né? Ou seja, tudo que é sagrado, a completude daquele sagrado, ele é absoluto, ele é invulnerável. O sagrado não se vulnerabiliza. O que se vulnerabiliza é o símbolo, é a manifestação. Então, se eu vou lá e destruo uma árvore sagrada, eu não destruí o sagrado. Eu destruí a manifestação desse sagrado. Até porque esse sagrado ele se manifesta, ele não é a própria árvore. Exatamente nessa associação de que o sagrado é a parte desse mundo, mas ele se manifesta nesse mundo. O que não significa que os objetos não sejam sagrados. Enquanto eles estão como hierofanias, enquanto aqueles objetos, enquanto aqueles momentos são hierofânicos, eles são sagrados. Mas ao destruí-lo, na verdade, não é o sagrado que morreu. Seja essa destruição por uma destruição humana, natural, ou mesmo a morte natural, né? Aquilo se dissipou, se destruiu, se corroeu, né? Morreu, a árvore caiu, né? A árvore adoeceu, enfim. A destruição do receptáculo não destrói o componente. Então, o sagrado ele é inviolável, invulnerável, estático. Ele não se altera ao longo do tempo. O que se altera são as manifestações, são as percepções desse sagrado. Ele é preservado do devir, dos acontecimentos, do futuro, né? Entender isso explica o porquê que a deusa Morrigan, por exemplo, se manifestava de um jeito há 10, 20 anos atrás, hoje se manifesta de outro, porque, na verdade, essas hierofanias elas vão mudar, mas a deidade é a mesma se manifestar, né? Então, ou seja, ainda que a hierofania, que o receptáculo se altere, o componente, o sagrado que ali se manifesta é o mesmo. E ele não se corrompe, não se corrói, não se altera, não se vulnerabiliza.
porque ele é sempre absoluto. Ele existe em um outro ponto, né? Em uma transcendência. A gente poderia dizer em um outro mundo, mas, enfim, né? Fica em cargo da concepção de vocês. E aí a gente entra nesse tema também muito curioso e legal, que é da ambiguidade do sagrado. Todo sagrado é ambíguo. O que isso significa? O sagrado não é nem bom nem mal. Ele é puro e impuro, benéfico e maléfico. Por sagrado puro, a gente fala daquele que a gente quer manter. Né? Então, o sagrado puro é aquele que nos exalta, e o impuro é aquele que nos degenera. Né? Só que o sagrado ele é ao mesmo tempo puro e impuro. Às vezes, esse puro e impuro pode estar vocacionados em entidades diferentes, como na cosmovisão cristã, onde você tem a representação do Deus, que seria puro, e do diabo, que seria o impuro. Mas o diabo é tão sagrado quanto Deus, porque o sagrado é ambíguo. Então, há nessa ideia as manifestações de que o sagrado ele vai ser sempre ambíguo, ele vai ser sempre bom e mal. Agora, como ele se manifesta e qual manifestação é essa, se é uma manifestação da pureza ou da impureza, né? Uma manifestação boa ou uma manifestação má, isso é importante de ser mapeado, de ser compreendido. Percebem? Nessa direção é que as proibições, os tabus, e aí eu acrescento no caso do druidismo as Gaza, atribuem processos de escolha, conexão e manutenção do sagrado tido como puro e benéfico. Então, quando eu faço uma proibição, por exemplo, não comer carne vermelha antes de tal ritual, para se purificar, para se manter leve, eu estou escolhendo qual é o sagrado, qual é o que eu estou dizendo como puro. Eu estou elegendo qual é a pureza, criando um processo de escolha e um processo de conexão aonde eu vou tentar me manter purificado, mas entendendo que a minha impureza é também um processo de sagrado. E aí aqui é interessante, por exemplo, quando a gente pensa na própria deusa Bava, que muitas vezes é temida e tudo mais, e que se manifesta trazendo esse sagrado impuro. Não negativo, não por isso ela é ruim, ela é uma deusa má, mas ela lida com esse nosso lado de impurezas, tanto na ideia de purificá-lo, né, e ela é uma excelente deusa para trabalhar exorcismos, por exemplo, né, tanto na ideia de purificá-lo, quanto também na ideia de que essa manifestação, ela é sim uma manifestação pura e simplesmente de um sagrado que nós consideramos impuro para a manutenção desse sagrado que a gente quer manter. Porque a gente quer manter um sagrado ordeiro, um sagrado de ordem, um sagrado que crie coesão social, um sagrado que preserve a vida, um sagrado que preserve as relações. E essas impurezas, em geral, degeneram esses exemplos, degeneram essas situações. Mas há momentos em que essas degenerações são fundamentalmente necessárias. Então, entender que o sagrado vai sempre se manifestar de forma ambígua. Eu costumo brincar e dizer que bom e mal depende sempre da noção de para quem. Se você coloca uma criança de castigo, para outros adultos você está educando, você está fazendo bem. Para a criança e para os colegas daquela criança, você é cruel, você está fazendo mal para aquela criança. Então, bondade e maldade vai sempre depender de um ponto de vista. E o sagrado ele está além desse ponto de vista. Né? Então, ele se manifesta sempre de forma ambígua. Tá? E aí a gente tem, então, os nossos tipos de cultos. Né? E aqui eu vou trazer, essencialmente, um Émile Durkheim, sociólogo e antropólogo francês, né, que mapeou isso em um livro maravilhoso chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ah, um detalhe, sobre essas questões do Eliade que eu trouxe, recomendo a leitura aí do Tratado de História das Religiões, que é um livro maravilhoso do Mircea Eliade, que também fala da ambiguidade do sagrado, assim como o próprio Émile Durkheim, nesse livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa, também fala da ambiguidade do sagrado. O Émile Durkheim ele vai dizer, né, que a gente pode dividir os cultos em negativos e positivos. Tá?
Basicamente, os cultos negativos são os cultos de interdição, proibição e tabu. São, por exemplo, os cultos onde a gente é separado do mundo social, como o caso, por exemplo, da feitura do candomblé, onde a pessoa é separada, né? Ela é retirada daquele convívio, ela é proibida de fazer algo, proibida de comer, né? Então, e aqui lembra que eu falei que culto, ele é um ato contínuo? A pessoa que ela é proibida de comer, né? A pessoa em que ela traz essa proibição da ingestão de algo, ela tem que fazer isso todos os dias, mesmo que ela goste daquele alimento. Então é aqui que entra essa noção de culto como algo que vão agregar vários ritos, né? Um contínuo de espaço muito maior, tá? Então essas proibições que nós fazemos a nós mesmos, seja em períodos específicos, antes do ritual ou durante toda uma vida, durante um tempo maior, são os nossos tabus, as nossas interdições, proibições são os nossos cultos negativos. Então todo culto, toda prática ritualística que visa proibir, interditar, impedir algo, e aí é onde eu acrescentei as nossas Gaza, são efetivamente cultos negativos. Já os cultos positivos são aqueles que têm a obrigatoriedade da feitura. Então você faz algo, você tem que performar, tem que fazer para que aquilo aconteça. E aí, exemplos de cultos positivos são os cultos sacrificiais, e sim, sacrifício é um culto positivo. E nem todo sacrifício precisa ser de sangue, nem todo sacrifício envolve a imolação de um animal. Às vezes o sacrifício pode ser, por exemplo, você deixar de comer determinado alimento por uma razão específica. Ou você derramar toda uma bebida, sacrificar toda uma bebida ao solo. É um rito sacrificial. É um rito sacrificial. Os ritos sacrificiais, eles visam, a partir da ideia do sacrifício, sacralizar uma pessoa, uma conduta, um momento ou um local. Então, quando você sacrifica, aquele rito sacrificial, aquele sacrifício, ele precisa ser consumido coletivamente. Então, quando você faz aquele sacrifício, que vem da ideia de sacralizar, sacro ofício. O ofício, trabalho de tornar sagrado, né? Quando você faz esse movimento sacrificial, o que você faz ali é sacralizar aquele espaço, aquelas pessoas que comungaram em uma comum união daquele sacrifício. Aquilo ali se torna sagrado. Então o sacrifício ele é como se fosse uma forma de sacralizar um objeto, um espaço, um local, para que ele se torne efetivamente um espaço sagrado, podendo abrigar o sagrado, porque ele já não é mais profano, ele já não mais pertence à dimensão do profano. Os ritos miméticos, aonde a gente visa imitar, performar histórias do sagrado, movimentos gestuários do sagrado, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, as catarses, as danças. Esses processos todos são ritos miméticos, né? Eles imitam a performance do sagrado. A contação de história, ela é um tipo de culto e é um tipo de rito mimético, aonde a gente visa reproduzir, imitar, nem que seja pelo imaginário da história, o sagrado. Tá? Representativos ou festivos, que são, por exemplo, os ritos de casamento, né, os festivais, os ritos de celebração da terra, os nossos ritos de celebração de uma determinada deidade, aonde a gente celebra, festeja e representa essa deidade através dos elementos simbólicos ao nosso redor. Então, a gente cria a manifestação daquela deidade para festejá-la através dos símbolos ou das hierofanias ali performadas, né, que visam articular a manutenção e a representação daquela deidade. Cultos piaculares são aqueles que vão trabalhar com a própria ambiguidade do sagrado. Eles vão manejar essa ambiguidade do sagrado. Por exemplo, os rituais funerários, onde a morte ela é considerada um sagrado impuro,
na maioria dos lugares, né? A morte ela é sempre considerada como um sagrado, ela é sagrada, mas ela é um sagrado impuro, por isso ela é um sagrado a ser evitado. E aí existe uma série de ritos funerários, uma série de performances a serem feitas para garantir que aquele corpo, agora impuro, garanta a passagem da alma para um lugar melhor, para o outro mundo, né? E também para evitar que a impureza da morte presente naquele corpo contamine as pessoas da comunidade. Então há vários ritos piaculares aí, não só, por exemplo, os ritos fúnebres, mas, por exemplo, ritos de exorcismos, ritos de purificação, são rituais piaculares. Tá? Eles vão manipular, manejar a ambiguidade, tanto o impuro quanto o puro, na ideia de preservar o puro, reconhecendo o impuro. Tá? E aí a gente tem no Van Gennep, nesse livro maravilhoso dele também, Os Ritos de Passagem, os tipos de ritos, que são interessantes para que a gente possa pensar e entender melhor, né? Então, ele vai dividir esses ritos em ritos animistas e dinamistas. Os ritos animistas são os ritos em que nós usamos a própria ideia, né, a própria manifestação ali como alvo ritualístico. Então, ele é muito presente nas sociedades mais antigas, onde você tem a catarse, por exemplo, a incorporação, né, processos animados, não no sentido de festa, né, mas de ânima, de alma, de espírito, aonde aquilo ali é performado de uma forma mais animista mesmo. Enquanto os ritos dinamistas são esses rituais mais roteirizados, né, são esses rituais mais celebrados, aonde a gente tem uma série de condutas, de performances civilizadas, humanas, né, regradas ali, existindo no nosso espaço ritual, tá? E aí ele vai trazer alguns pares, né? O rito animista e dinamista, eles são alguns pares. E aí nós temos os pares de ritos simpáticos e ritos de contágio. O rito simpático, ele é o rito da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Então você usa o momento de semelhança, né? Você vai usar o contexto da semelhança para provocar a semelhança. Por exemplo, uma imagem de uma deidade é semelhante àquela deidade, portanto, serve de manifestação daquela deidade. Ou respingar água sobre um mapa da região que você quer fazer chover também tem uma ideia de simpatia, né? Ou seja, ele é similar ao que você quer. Você faz ali algo similar. O rito de contágio, ele pressupõe que as coisas que entram em contágio permanecerão estando em contágio. Então, se você andou por este solo e eu exercito e eu faço uma magia neste solo, o solo, através do contágio, irá contagiar você. Se eu tenho um pedaço do seu corpo, né, um fio de cabelo, uma unha, uma roupa que você usou, um objeto que te pertenceu, há ali um contágio seu naquele objeto. Então eu consigo manipular aquele objeto para acessar você. Então o rito de simpatia ele vai pelo princípio da semelhança. Semelhante atrai semelhante. O rito de contágio vai na ideia do contágio. Você contagia alguma coisa através do contato que houve entre esses elementos. Ritos positivos e negativos, que eu já expliquei, né, sobre a ideia dos cultos, aqui são as mesmas ideias. É o rito de feitura de algo e o rito de proibição de algo. Ritos diretos e indiretos. O rito direto é aquele que eu faço direto com a pessoa. Então, se eu quero purificar alguém, eu vou lá e purifico aquela pessoa diretamente. Eu estou na frente dela e uso a própria pessoa. Os ritos indiretos é o que eu uso símbolos, objetos, né, onde eu vou manipular aquela pessoa indiretamente. O que o Van Gennep vai dizer é que esses ritos, apesar de poder haver momentos ritualísticos diferentes no nosso espaço, então, por exemplo, eu posso ter um momento, um ritual simpático seguido de um ritual de contágio no mesmo rito, no mesmo espaço, no mesmo festival. Então eu tenho um momento ali onde aquele momento opera de forma simpática e no outro momento aquilo lá opera de forma contagiosa. Eu posso.
mas um rito simpático nunca será um rito de contágio. O que está ali em lados opostos se opõe diretamente. Então, um momento, uma prática que é simpática, ela não é contagiosa. Uma prática que é positiva, ela não é negativa. Uma prática que é direta, ela não é indireta. Uma prática que é animista, ela não é dinamista. E vice-versa. Tá? E ele também vai dividir isso em ritos de passagem, que são os ritos que visam modificar a pessoa e criar uma coerência social. Olha que interessante, o rito de passagem, ele altera o estágio e o status que aquela pessoa tem na sociedade. Por exemplo, o ritual de nascimento, onde a pessoa é decretada viva para esse mundo. Ritual de casamento, onde a pessoa altera seu estado civil. Ritual de morte, onde a pessoa é enviada para o lado de lá e visa, então, encerrar a vida, né? Encerrar a presença dessa pessoa nesse mundo. Rituais de maturidade, rituais de ancianidade, né? Rituais de iniciação. São rituais que visam alterar o status que aquela pessoa tem na sociedade. Esses ritos de passagem se subdividem em ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação. Entendamos, esses ritos também podem ser partes do mesmo rito de passagem. Tá? A separação, que são, na verdade, os momentos preliminares do rito, liminar aqui, né, de liminar mesmo, de divisa, do que está no meio, do que está no limite, mas não pertence ao lugar, está separado, né, não está num lugar nem outro. Os rituais de separação, né, de segregação ou preliminares, eles visam separar essa pessoa. Ou seja, por exemplo, ela é retirada do convívio social por algumas horas para que ela possa se preparar, ou mesmo alguns dias, né, se preparar e se purificar. Ele é, portanto, geralmente um ritual negativo, na maioria das vezes, tá? Em que aquela pessoa ela é separada, ela deixa de fazer parte daquela comunidade. Pode ser, por exemplo, um ritual de maturidade, onde a pessoa assume uma idade adulta. O que isso significa? Aquela pessoa ela é segregada das crianças e da sociedade, porque ela também não pertence ao grupo de adultos. Ela é separada e depois ela é colocada na margem, que é onde esse ritual de iniciação acontece, é onde esse momento, né, os ritos, eles geralmente acontecem nesses lugares marginais, nesses lugares limites, né, nos liminares, nesses espaços liminares, onde você consegue alterar a essência, o status daquela pessoa, ela é alterada, aquela situação ela é alterada porque ela não está mais pertencendo a nenhum dos lados, a nada. E depois ela é reagregada, ela é reinserida nesse espaço pós-liminar à sociedade, mas agora com um novo estágio, com um novo momento, né? Então é muito importante que a gente perceba essas etapas de separação, marginalização, e aqui não na ideia de crime, tá? Mas de tornar margem, né? De tornar limite, de tornar liminar, que é onde a magia, que é onde a transformação opera, e depois de reagregação, né? De incorporação daquela pessoa, daquela situação de volta. A maioria dos rituais seguem esse roteirozinho, onde você tem, por exemplo, a purificação, que é uma espécie de separação, a realização do ritual e o retorno, né, como uma pessoa modificada, uma situação modificada, né, uma nova fase, uma nova pessoa, um novo estágio. Então, são ritos de passagem, né, que são muito importantes e que a alma da maioria das religiões é a performance desses ritos. Nascimento, casamento, maturidade, celebrações diversas, né, de fases em que a pessoa altera, ancianidade e morte. Né, são os ritos de passagem. E é muito importante que as religiões entendam o quanto que esses rituais são de suma importância para a manutenção social. Inclusive, eles são cooptados e utilizados pela nossa sociedade civil. Né? Nós temos os nossos próprios ritos de maturidade, por exemplo, que pode ser muitas vezes performados nos trotes universitários, ou para as pessoas com classe econômica mais abastada, ganhar um carro. Antigamente era muito comum que o homem adulto, né, fosse levado a um bordel e que a mulher, ao entrar na sua fase de casamento, que antigamente era aos 15 anos, debutasse. Né? As festas de debutantes são rituais sociais de passagem. Então a gente tem que entender que
Nós, humanos, dependemos desses rituais para marcar nossas fases de vida, nossas etapas de vida, para sermos aceitos em determinadas comunidades que só aceitam pessoas previamente iniciadas naqueles mistérios, ou seja, pessoas que passaram por aqueles rituais de passagem. Ser adulto requer que a pessoa não só adquira maioridade, mas que ela seja reconhecida como um adulto. E há muitos experimentos e casos antropológicos que demonstram que muitas vezes, quando as pessoas são retiradas desses rituais, elas permanecem num comportamento pífio. Então, por exemplo, adultos que não passaram por ritos de passagem, que reconhecem a sua maturidade, continuam tendo comportamentos infantis. Olha que interessante a gente pensar o papel da religião na construção, né, social também, né? E aí é interessante a gente entender que o ritual, ele é promotor de coesão e sentido. Aqui eu volto lá no início, né? Estou caminhando para o meu encerramento já. Que é o que o Victor Turner, um antropólogo, também vai trabalhar em 2 livros. O mais antigo dele é o Processo Ritual e o mais recente é o do Ritual ao Teatro. Né? São 2 livros dele muito interessantes, onde ele vai trabalhar esses conceitos de que o ritual visa criar uma antiestrutura. Então, lembra que eu falei dos processos liminares ali, de margem? O processo ritual, dentro do rito, há a criação de uma antiestrutura, onde as estruturas sociais não entram dentro do ritual. Então, dentro do ritual, não importa quem é mais rico que quem é de status mais elevado que quem. O ritual ele acontece num estado de comunhão, onde todas as pessoas participantes daquele ritual se reconhecem da mesma forma. Isso, inclusive, em rituais cristãos, por exemplo, onde todos se reconhecem irmãos ou filhos de Deus. Né? Ou seja, há um reconhecimento literal ali, aonde a gente consegue pensar que naquele momento todos somos um só. As nossas estruturas sociais se desabam, né, e são desarmadas em um período curto de tempo. E ele chama esse processo de comunitas, né, que visa o que a gente pode chamar de atingir um cenário de comunhão perene e perfeita com as origens. Ou seja, na ideia cristã, por exemplo, somos todos filhos de Deus na origem, somos diferenciados por essa direção. Dentro da ideia de paganismo, a gente pode pensar que somos todos natureza. Somos todos idênticos à natureza. Todos comungamos desse mesmo mundo, desse mesmo sagrado. Né? Então, a gente visa voltar a esse momento das origens, que é um momento onde essa estratificação, essa estrutura social não existia. E, nas origens, o sagrado e o profano era junto. Eles não eram divididos. Então, nesse espaço ritual, a comunhão com o sagrado ela existe porque se performa um retorno às origens. Né? E esse procedimento tem como função alterar a ordem vigente, que é o que ele vai chamar de processo de liminaridade. Né? Ou seja, uma das funções do ritual é alterar essa ordem. Por exemplo, alterar a doença para a cura. A ordem vigente é a ordem da doença. A pessoa que entrou no ritual, ela entrou doente, mas ela sai curada. Então você altera essa estrutura, você altera essa realidade vigente anteriormente, de forma com que após a performance do ritual, aquela pessoa sai diferente de como ela entrou. Ela sai em uma nova etapa. Ela retorna a uma estrutura e agora essa vai ser uma nova estrutura, né? Uma nova fase. Ou o ritual pode ressignificar e até legitimar a ordem vigente, que é o mais comum de acontecer. Por exemplo, ressignificando os processos de doença como você está doente porque a doença é um ato de purificação. O seu corpo está se purificando. Você aqui está então transformando a ideia de doença em um ritual de purificação, em um processo de purificação do sagrado, em um rito negativo. Tá? Ou então legitimar. Você está passando por isso porque você precisa passar por isso para alcançar uma nova etapa na sua vida. E esses processos de ressignificação ou de legitimação, o Victor Turner chama de liminoide. Né? Então, ou seja, os processos de liminaridades,
eles são processos que visam alterar o status e a estrutura daquela pessoa, muito semelhante à ideia de ritos de passagem de Vagana. Já os processos liminoides são aqueles que se pretendem liminares, ou seja, eles visam criar uma alteração, mas não mais da realidade da pessoa, mas da percepção da realidade. O que se altera é que essa pessoa tem uma nova percepção, então ela aceita muito melhor essa realidade. E isso é muito importante porque, trazendo isso para o Peter Berger e para o Thomas Luckmann, né, num livro maravilhoso deles, que é Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido, onde eles vão falar sobre essa crise de sentido na humanidade, né, vindo por conta dos pluralismos, né, das possibilidades, das variedades, é muito interessante que a gente entenda que esses processos liminares e liminoides criam sentido para a pessoa. O que é o sentido? O sentido é a razão do porquê existimos, do porquê fazemos tal coisa, quem somos, para onde vamos, cria uma noção de sentido. As coisas fazem sentido na cabeça daquela pessoa, né? E essa criação de sentido, ela cria essa coesão social, cria grupos comunitários, como a gente já viu. É o sentido que vai promover com que pessoas que comungam do mesmo sentido se reconheçam enquanto um grupo em comum. E ao criar isso, a gente tem essa manutenção do corpo social, essa manutenção do mundo social, né, do mundo humano. A crise de sentido, ela pode ser percebida como, por exemplo, processos depressivos, processos de crise de identidade, né, tudo isso são percebidos. E um problema é que, em geral, as crises de sentidos têm tendências a ter respostas fundamentalistas. Então, quando eu estou em crise de sentido, a minha primeira resposta é tentar buscar um momento onde o sentido era mais literal. E aí eu vou buscar respostas fundamentalistas, violentas e agressivas, na ideia de que o mundo está tirando o meu sentido. Tais comunidades, a opção, a pluralidade está retirando o meu sentido. Então eu tenho que destruir tudo que é plural, tudo que é diferente, tudo que é múltiplo na minha vida. Né? E isso, obviamente, traz os fundamentalismos religiosos dos mais diferentes. O próprio reconstrucionismo céltico já teve manifestações fundamentalistas também no seu processo histórico. Né? Então, ou seja, a crise de sentido, ela, em geral, traz uma resposta rápida que é a do fundamentalismo. E essa é a resposta que a gente quer evitar, que a gente não quer que aconteça. Então, o que a gente traz nesse sentido que é muito importante? A religião, elas são instituições intermediárias. Elas mediam a produção do sentido. E a partir desse momento, elas podem criar pequenos mundos de sentido. Esses pequenos mundos de sentido são essas pequenas realidades, ou explicações da realidade, ou significações da realidade, que fazem sentidos para aquela pessoa, ainda que nesse espaço religioso a pessoa absorva esse sentido, naquele outro espaço ela absorva outra, e ela faz uma bricolagem, uma colcha de retalhos de vários sentidos que faz sentido para ela, que dá certo para a vida dela. Mas ainda assim, esses sentidos produzidos, ela vem bebendo muitas vezes dessas instituições intermediárias, da qual a instituição é parte. Outras instituições intermediárias, por exemplo, são famílias, amigos, né? São esses corpos sociais que produzem sentidos na vida humana. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Se a gente não entende que o ritual é a principal ferramenta da religião para a promoção da coesão e do sentido, que é através do ritual que a religião opera como instituição intermediária e cria esses pequenos mundos de sentido, a gente não consegue mobilizar isso. E aí, uma religião de sentido fraco, ou que produz um sentido fraco, ela está fadada ao desaparecimento, porque ela não vai criar uma comunidade coesa que entenda quais são os ritos, quais são as performances, quais são os sentidos, quais são as realidades comungadas para aquela religião. Então, o ritual, ele é a alma de toda religião no sentido do papel social que essa religião promove. Ele não pode ser feito com um mero, vamos fazer um ritual hoje, eu levo isso, você leva isso, lá na hora a gente desembola. Não, ele tem que pensar qual o sentido, qual a finalidade que aquele ritual tem socialmente falando por aquele grupo. O ritual não é só para o sagrado, ele é, e eu diria que principalmente,
para as pessoas e para aquele grupo que está vivenciando aquele ritual. Então, qual o sentido? Qual tipo de coesão? Quais mundos de sentidos estamos criando na mente, na cabeça, na vida das pessoas que estão frequentando os meus rituais? E aí, esse para mim é um papel sacerdotal muito importante que nós não podemos colocar à parte, que nós não podemos deixar de ter essa dimensão. Sem ter essa dimensão, estamos fadados a criar religiões que sejam meras brincadeiras, meros faz de contas. Né? Religiões que não são sérias e nem são respeitadas em sua seriedade como um todo. Né? E aí eu deixo aqui as minhas referências bibliográficas para vocês, né? E faço esse apelo de que a gente, então, faça esse resgate da ritualística dentro do druidismo. Não precisa ser uma ritualística unificada para todos os grupos druídicos. Não é sobre sermos todos iguais, comungando de uma mesma ritualística, até porque somos grupos muito polissêmicos. Nós não vamos comungar da mesma ritualística, dos mesmos parâmetros, das mesmas análises. Né? Pelo contrário, seremos sempre múltiplos. E o pluralismo nos é bom. Nós não precisamos ser fundamentalistas e dizer que só existe um jeito de ser druidista, ou de ser céltico, ou de ser o que quer que a gente chame. Mas se a gente não olhar com atenção para as nossas práticas rituais, não criar práticas rituais coerentes, significativas, que deem sentido naqueles que estão buscando a nossa religiosidade, estamos fadados a sermos eternamente brincadeiras de criança. Os fanáticos, lunáticos, né, os loucos, os droidos que estão por aí fazendo loucuras em volta de uma árvore, mas que não tem um sentido, uma promoção de sentido. E com isso eu faço um apelo de que os grupos, os sacerdotes, olhem para suas práticas ritualísticas com um carinho maior, né? E demandem dos comportamentos rituais, comportamentos não ordinários, como, por exemplo, indumentárias, símbolos, significados, que tirem aqueles momentos dos seus espaços de cotidianidade, exatamente para que a gente possa ter e criar rituais profundos, aprofundados, né, que visam disseminar esse processo ritualístico através da criação de sentido, da promoção de coerência e de coesão social. E, principalmente, né, atuar na manutenção do sagrado, porque somos religiosos, né? Atuar na manutenção desse sagrado, na preservação desse sagrado. E aí fica a perguntinha filosófica que eu deixo. Seria, no caso, né, de uma vivência religiosa, a manutenção desse sagrado, a manutenção do sentido na vida das pessoas? Não tenho resposta feita para isso. Deixo essa pergunta, que é algo que eu venho tentando refletir também em cima. Enfim, eu agradeço demais a presença de vocês. Acredito que eu tenha me delongado um pouquinho, sempre me delongo nas minhas falas. Mas agradeço a presença, agradeço o carinho, agradeço vocês estarem comigo até aqui. Agradeço novamente a organização do 11º Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, o EPDRC, né? Em especial o Cair Taubi, e fico à disposição de vocês no meu Instagram, no meu e-mail, ou por onde mais vocês conseguirem fazer contato comigo para continuarmos esse debate. Paz e bênçãos a vocês e até breve. Um parênteses. Sei que falei muita coisa que precisava ser melhor aprofundada. Fica a dica para um estudo, fica a dica para uma busca de aprofundamento. Infelizmente, na palestra precisei ser breve e passar mais as coisas como propostas, como reflexões, como uma coceirinha atrás da orelha que eu quero deixar vocês. Mas é isso. Meu muito obrigado, paz e bênçãos a vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau.